pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lenz do Treinador OAB e precisamos recomeçar nos estudos, né? Eu sei que tenho muitos alunos que já estão estudando, mas eu tô começando agora, basicamente. Já passaram as turbulências da vida que eu pude dividir com vocês, a mama já tá bem, graças a Deus, já voltei à rotina e a gente precisa conversar sobre algumas coisas. Então eu vim conversar, né? Porque vocês sabem que toda vez que eu penso em não fazer algum treinamento, eu falo assim, Deus, eu não vou fazer treinamento dessa vez. Só se você me mandar um sinal. E aí, gente, mesmo sem divulgar, mesmo sem falar nada, sempre me manda sinal, Deus sempre me manda sinal, vem vocês anjinhos, meus alunos, e aí falam, professora, vai ter treinamento, professora, o que a gente faz, professora, aí o recurso, professora. Então vamos falar primeiro de treinamento, vamos falar primeiro de estudo. Bom, hoje é um dia muito importante, porque para quem vai fazer a próxima primeira fase, que vai ser dia 26 de fevereiro, precisa tomar uma decisão hoje. E eu vim fazer essa live para perguntar se você está disposto, porque hoje tem que haver uma decisão, tá? Hoje tem que haver uma decisão. Por quê? Olhando no meu calendário, a gente tem exatamente 4 semanas a partir de hoje para estudar, para poder passar na primeira fase. Aí você pode me perguntar, professora, mas será que dá? Com certeza dá. Se você estudar de uma forma correta, direcionada, fazendo provas, corrigindo provas, você vai conseguir. Dá sim. Meus treinamentos sempre são de um mês. Eu gosto muito de um mês, sabe por quê? Porque nesse um mês deu tempo de você ter várias experiências. Sabe, gente, eu até vou dividir com vocês isso. Quando eu tava passando lá maior perrengue com a minha mãe, que é uma outra história, mas nós passamos um riscado lá em Florianópolis, que não foi fácil. Eu sempre falava assim pra ela, mãe, olha o que a gente tá aprendendo. Não, o que a gente tem pra aprender com isso? Porque se a gente só olhar o lado ruim das coisas, a gente enlouquece, né? A gente fica triste, desmotivado, e aí as coisas não andam. Então todo dia que eu chegava pra dar banho na minha mãe, eu falava, mãe, o que a gente tem pra aprender com tudo isso? Porque é natural da gente que a gente reclame, sabe? Que a gente veja os defeitos, que a gente veja o copo vazio. E a gente precisa mudar esse mindset, porque apesar dos perrengues da vida que eles acontecem, acontece comigo, acontece com vocês, acontece com todo mundo, a gente precisa enfrentar, porque nós estamos vivos, né? E puxando já, até a gente tá nessa polêmica da Boate Kiss, né? Que é tudo muito triste, mas mesmo assim, eu nem vi o Netflix, nada disso, tá, gente? Eu sou do Sul, né? Teve um impacto muito grande lá, e aí eu acompanho, eu vejo uns pedaços, eu gosto, vou falar a verdade pra vocês, eu gosto de ver filme no TikTok, porque eles cortam só as melhores, as coisas mais importantes, sabe? E vai direto ao ponto. Verdade? Porque, gente, enrolação na vida da gente não tem condição. E eu acho até que o meu treinamento dá certo por causa disso. Porque não tem enrolação, porque não dá pra enrolar mais. A nossa vida já é enrolada o suficiente. Então, até nisso eu pensei, puxa, o que será que as pessoas têm pra aprender com tudo isso, né? O que dá pra aprender na dor? E quando a gente tá falando de OAB, eu tenho vários tipos de aluno. Eu quero dar um óbvio aqui, mas eu vou mandar uma mensagem que os meus alunos que eu esperava fazer treinamento esse ano, pela graça de Deus, que a gente já tinha feito treinamento ano passado e estavam super inseguros com relação à segunda fase, passaram. Então, a Cacá passou, a Moniquinha passou, o Johnny passou, entre outros, tá? Não vou ficar nomeando porque pessoas que se mostraram super inseguras com a prova, de repente, professora, passei. E eu não tive tempo de fazer o feedback dessas mensagens, mas vou deixar registrado que eu fiquei muito feliz, eu tô muito contente. E feliz por poder, de alguma forma, também ter ajudado, né? Porque às vezes, quando a gente acha que deu tudo errado, deu tudo certo. Bom, então vamos lá? Vamos falar sobre isso? Nós temos 4 semanas. Eu já abri o link de treinamento, vocês conseguem ver na bio, tá?
A gente vai se falar todas as semanas. Vocês vão receber mensagens diárias, a gente tem um cronograma básico, a gente vai organizar individualmente o que cada um vai apostar mais, porque isso é uma coisa muito pessoal, realmente, tá? E tá lá disponível, eu fiz um desconto de 30%, eu vou colocar logo mais nos links aí de 30% nessas 4 semanas da gente se dar as mãos, literalmente, e seguir em frente destemido para que a gente consiga o êxito na primeira fase, né? O que eu tenho para dizer? Eu tenho sempre 2 grupos de alunos. Alunos que já vêm estudando e tenho alunos que estão começando agora, né? Eu mesma estava na graduação ano passado, a minha graduação que eu dou aula, o pessoal vai prestar prova agora, né? Então tem alunos que estão fresquinhos, que ainda estão estudando. E querem passar, e estão com ânsia de passar. Então, sempre o meu conselho é assim: faça desde do 9º semestre a sua prova. Vai fazendo, porque toda prova é experiência. E, estatisticamente, quem tá no 9º passa mais quem tá no 10º, quem tá no 10º passa mais do que quem já está aprovado, tá? Por quê, né? Por que isso acontece? Por causa do peso da pressão. Literalmente, porque quem tá estudando ainda tá fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo, tem TCC, tem prova, tem que estudar para passar de ano. E quem já se formou fica com um peso maior. E aí, é aí que a gente dá as mãos e que eu me chamo, né, de Lanterna dos Afogados, porque essas pessoas, né, alguns grupos já passaram por muitos cursos ou alguns cursos e por alguma razão não funcionou. Não funcionou. Tá certo? O que a gente tem que ter em mente, gente? Assim como na vida, né? A gente tá fazendo uma reflexão aqui. Assim como quando eu tô numa situação difícil, eu preciso pensar o que eu tô aprendendo com isso, porque eu sempre tô aprendendo alguma coisa. Eu também preciso entender que a minha evolução depende de mim, né? Não adianta eu terceirizar a responsabilidade para ninguém, nem se Deus quiser, nem a culpa de fulano ciclano que eu não passo, não. É a gente. Então, realmente é legal, nessas 4 semanas, independente de você ficar comigo ou ficar sem mim, né? Nesse dia 1, agora, dessas 4 semanas, você pensar no que você está fazendo para você e quanto tempo você está perdendo com você e quanto tempo você está perdendo com outras coisas, né? Óbvio, tem coisas necessárias que a gente precisa na vida? Tem. Ontem mesmo eu estava conversando com a minha melhor amiga, e ela estava falando de um programa, achei super interessante, de aprendizes, de pessoas bem carentes e tal, e que um rapaz chegou e falou: eu trabalho de tal a tal hora num lugar e agora consegui esse aprendiz. Só que, tipo, o cara não ia dormir, né? E aí ele tinha uma família que ele carrega nas costas e ele ganha num emprego, tipo, 3 mil reais, e no aprendiz ele ganharia 1.000, né? E é triste, porque às vezes a vida faz a gente ter responsabilidades que a gente não consegue largar. E aí a gente tem que viver. E muitos de vocês podem estar passando por isso, né? Às vezes você tem um trabalho, você depende desse trabalho, né? Não dá pra ter uma lacuna nessas 4 semanas e você vai continuar. Mas aí você vai se reorganizar para que você consiga cumprir essa questão do estudo para a OAB. E isso, gente, vai ser sempre, porque eu tô vendo alunos aqui meus que já estão um tempo que já passaram na OAB aqui me ouvindo. Quando você começar a trabalhar, vai ser a mesma coisa. Vai trabalhar, vai fazer pós-graduação, aí vai trabalhar, vai fazer mestrado, vai trabalhar. Essa semana que eu cheguei aqui em São Paulo, eu tava indo pra OAB de Pinheiros, que eu deixo o convite aqui pra vocês, que eu sou presidente da Comissão de Direitos do Consumidor. Se vocês quiserem fazer parte, vai ser uma honra. E aquele caminho eu fiz muito tempo, e como eu cheguei do sul, me deu uma certa melancolia, porque eu fiz aquele caminho muitos anos da minha vida indo pra PUC, né? Porque eu queria ser professora, daí eu fui aluno ouvinte, daí não passava nunca, aí finalmente passou, daí faz mestrado, aí engata doutorado, e eu fiz aquele caminho, um caminho que a gente faz aqui pela Paulista, doutor Arnaldo, nossa, anos da minha vida, acho que foram uns 10 anos, até arrepia.
E eu, às vezes, saía meia-noite lá da PUC, sabe? Ficava no trânsito pra ir horas. Não era pouquinho, não. Eram horas. E foi. E a coisa fluiu, e a coisa foi. E assim vai ser tanto na OAB, como depois que você se formar, né? Eu também faço mentoria pro pessoal recém-formado para organizar a vida aí e dar uma alavancada. Então, a gente vai precisar organizar os bloquinhos. Mas o que eu vim falar para você hoje, né? Para quem tá com uma meta para essas próximas 4 semanas ou para a OAB, claro, direcionado, afinal de contas, somos o treinador OAB. É que o quanto eu tô usando o meu tempo para resolver os meus problemas e o quanto eu tô usando o meu tempo para resolver o problema dos outros. Esse é o primeiro ponto. A primeira reflexão muito importante. Porque muita gente, né? O pessoal do direito é muito assim. A gente não resolve o nosso problema, mas nós somos especialistas em resolver a vida dos outros, né? Então, assim, tipo, sua vida amorosa tá horrível e você resolve o problema do seu amigo, da sua amiga, sabe? Ai, que simples, é só fazer assim, assado, cozido. E a gente busca resolver o problema dos outros, porque a gente, de uma certa forma, quer se sentir útil, né? Amado, querido, que as pessoas precisem da gente. Mas, pessoal, a partir de agora, vocês precisam agir como advogados. E assim, você só vai pegar problema se você vai receber uma paga por isso. Para de ficar pegando o problema dos outros e não resolvendo os seus problemas. Porque senão, vai demorar mais. Você vai passar no AB? Vai passar no AB. Vai passar no concurso público? Vai passar. Vai passar em outro lugar? Vai, com certeza. Só que vai demorar mais. Eu tenho N casos para contar para vocês. De pessoas que, por conta da situação da vida, que tem coisas que não dá para mudar, né? Tiveram que abdicar da sua própria vida em prol de algo maior. Mas ficaram firmes, não desistiram, continuaram ali firmes no exame de ordem, e aí demorou, mas passou. Isso é bom, isso é bom. E outra coisa, né, gente, e pra ir pro finalmente falar mais algumas coisas que eu tô com a minha tela aberta aqui. Os problemas imaginários, porque nós temos muitos problemas imaginários, a gente imagina umas coisas que não existem. A gente engata em pessoas que não estão nem aí pra gente. As pessoas nem estão falando da gente. Tem gente que fala, né? Mas falar até papagaio fala. Mas às vezes as pessoas... É um olhar. Você tá às vezes tão machucado, tão magoado, tão triste. Que um olhar atravessado que você viu que às vezes nem existe, imaginou, vira um problema. Não sei quem me olhou estranho. Não sei o que lá. Então a gente precisa fazer essa reflexão hoje pra ver se você vai pegar firme essas 4 semanas pra fazer o que tem que ser feito. Né? Que não é se matar, não é estudar 10 horas por dia, é o mínimo, tá? É o mínimo para que você alcance o máximo. Então, antes de tudo, gente, eu preciso falar para vocês, porque tem muito aluno que me manda assim, ai, professora, eu tô com uns materiais mais antigos. Claro, gente, não dá para ter material muito antigo, né? Tipo, de 30 anos atrás. Mas eu preciso falar para vocês uma verdade, que foi uma justificativa que alguns alunos me deram, que contaram para eles, né? E eles caíram, coitados. Que, mudou muita coisa, e aí aquela pessoa que você estava assistindo a aula não deu, ou falou por cima, e isso te reprovou. Gente, não. Isso em OAB em concurso público. O grosso da matéria, e principalmente das matérias grandes, né? Civil, processo civil, penal, processo penal, constitucional, administrativo, é tudo a mesma coisa. Pode cair uma coisa diferente ou outra? Pode. Mas não é isso que vai te derrubar no exame de ordem, tá? Então, esses contos do vigário aí, por favor. Então, a gente precisa tirar de dentro da gente que a gente precisa ser o melhor, o máximo, tirar 10. Porque eu não sei vocês, mas quando eu fiz a OAB, eu queria passar. Se fosse 40 cravado ou não, independentemente, tá? Eu nem sei dizer pra vocês, mas eu vou falar. Quanto eu tirei, porque o meu tempo era outro, né, gente? Vocês têm acesso à internet, pegam a prova, Mas eu lembro, eu tenho uma pasta guardada em algum lugar aqui, mas, salvo engano, quando eu fiz a OAB, eram 100 questões e eu fiz 52. Quer dizer... Na line, sabe? E
Nunca me importei. Nem sei quanto eu tirei na segunda fase, porque no meu tempo, na segunda fase, tinha que ir no tribunal, entrar numa fila. Eu só sei que eu vi aprovada e aleluia, e tchau. Então, às vezes, e eu deixo essa reflexão pra vocês, a gente se cobra de ser o melhor, de ser muito perfeccionista, de ter que terminar aquela matéria indicada do dia e sofre. Porque aí você não termina aquilo do jeito que você queria e você também não avança. Então eu vou contar uma frase pra vocês que eu nem sei se naqueles 2 vídeos que eu fiz em Florianópolis, que eu tava tão exausta, falei, mas foi uma lição que eu acho que eu vou ficar ecoando ela por muito tempo. Vocês sabem, gente, que foi um aprendizado pra mim, eu vou deixar aqui pra vocês pensarem, sabe? Porque o perfeccionismo mata a gente. Sabe, eu tenho alunos que não conseguem cumprir a meta do dia e aí não dorme de noite. E aí no dia seguinte, em vez de avançar, começa a ir pra trás. Começa a ir cada vez mais pra trás. E aí é como se você jogasse sempre um pouco de areia em cima de você, sabe? Como se você cavasse literalmente um buraco. Eu tava até vendo um vídeo que eu falei pra uma amiga minha ontem, de um leão. Era um leão numa savana e ele tava muito velhinho. E ele não queria ser devorado por nenhum animal. E sabe o que ele fez? Ele fez um buraco, ele fez uma cova e se jogou dentro. E às vezes a gente tá nessa situação do leão. A gente começa a cavar uma cova. E você pode estar nessa situação de cova. De olhar o retrovisor do teu estudo. Olhar o teu retrovisor da vida. Não avançar. E quando a gente faz essa cova, a gente começa a ficar mais covarde. E a covardia faz parte, porque é um instinto de sobrevivência, né? A gente se acovarda porque a gente quer sobreviver. E isso é um grande problema, principalmente para quem tá destemido nessas 4 semanas. Então não importa se você tá fazendo cursinho, não tá fazendo cursinho, tá estudando sozinho, não tá estudando sozinho. Tive uma aluna querida que estudou sozinha, fez um depoimento super lindo que eu compartilhei até no Instagram. Cara, dá pra fazer, tá? Temos 4 semanas. Então, para quem tá focado aí na prova do dia 26 de fevereiro, antes de você decidir se vai estudar sozinho, estudar acompanhado, fechar comigo o treinamento pra gente conversar, que a partir de amanhã cedo eu já tenho algumas pessoas marcadas pra gente começar, eu preciso falar pra vocês que você precisa decidir, né? Primeiro. Precisa refletir sobre essas questões dos problemas. Pega um papel, uma caneta e fala, essa semana, né? Com quantos problemas eu me incomodei? Me incomodei com o vizinho, me incomodei com o vazamento, me incomodei com a minha mãe, me incomodei com o meu namorado, o meu filho. Com o que você se incomodou? E aí reflita sobre o que você realmente poderia fazer para melhorar, se você é o salvador da pátria mesmo. Ou se você só tá lá admitido, porque às vezes a gente só tá admitido porque é um hábito horrível que nós temos. O pessoal do direito a gente faz isso, sabe? E precisa mudar. E o que você vai fazer daqui pra frente? Como é que a gente começa, tá? Independente se você vai fechar aqui comigo ou não. A gente sempre começa fazendo as 3 últimas provas da OAB. Ah, professora, mas eu tenho medo. Cara, se você não fizer as 3 últimas provas da OAB, por favor, não assine o meu treinamento. Tá? Se você começar com frescura que não quer fazer prova, não assine meu treinamento, porque a gente vai ter problema, sabe? Eu vou ficar triste, que eu não vou conseguir te ajudar, você não vai conseguir se ajudar, a gente vai ficar discutindo, eu vou ficar te perguntando e você não vai saber que matéria que você vai melhor ou pior, né? Como é que tá teu desempenho, você precisa se olhar no espelho. Se olhar no espelho, literalmente, sabe? Se olhar no espelho, vou me olhar no espelho, cadê? No meu caso, né, que tô velha. Meus pés de galinha. Quantos pés de galinha eu tenho? Espinha. Preciso olhar a minha espinha pra saber como que eu vou curar. A gente precisa se olhar no espelho e é difícil. Mas, cara, se eu vou fazer uma prova, eu preciso mexer na prova. Porque senão, sabe o que a gente faz? A gente se engana, porque a gente vê um monte de conteúdo, seja online, seja estudando, e não se testa nunca. É igual fazer dieta e não subir na balança, né? Eu que sou gordinha, especialista nisso. Vigilantes do peso é assim. Quando você tá lá no vigilante, você come muito aquela semana, você não vai lá se pesar. Porque você sabe que você engordou, você já sabe que você furou. Aí você não vai mais.
E a gente aqui na OAB e na vida, né, em outros processos seletivos que vocês vão passar, a gente precisa encarar, é a primeira coisa. Cara, eu não faço mais, mas eu fazia muito treinamento de concurso público. E eu lembro, e sempre foi a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é fazer prova pra ver como é que ela tá. Porque senão ela fica se enganando, aí ela fica se matando, aí ela fala, aí depois dá errado, ela fala, nossa, estudava 10 horas por dia e olha, só fiz isso de ponto. Mas claro, você não se olhou no espelho pra ver o que tava errado, né? Onde é que tinha que tirar? Ficou desproporcional. Então, assim, imagina alguém que, na pegada da musculação, né? Hoje eu tava vendo uma piadinha de perna, só quer fazer braço porque braço é fácil, aí fica com o bração e as perninhas finas. E tudo tem que ter um equilíbrio. A gente precisa ver onde que a gente precisa mais. E no estudo é a mesma coisa. Bom, então, essa é a minha proposta. 3 últimas provas da OAB. Faça as 3 últimas provas da OAB. Divida as matérias, tá? Busca no Google aí onde começa, onde termina uma. Você precisa saber fazer isso. Isso no começo é difícil, depois vai ficar fácil. Faz parte de estratégia de estudo. E corrija tudo que você errar com o Vademecum. Ah, tá fácil? Não, não tá fácil. Mas quem disse que a vida é fácil, né? E, por fim, preciso avisar pra vocês, né, que saiu hoje o edital de reaproveitamento da segunda fase. A gente tem o prazo de 6 de fevereiro a 13 de fevereiro para se inscrever. Eu gosto de falar isso porque em todas as inscrições é a mesma coisa, tá, gente? Você pode se inscrever e pagar o boleto mais pra frente. Esse valor aqui é de R$ 147,50. Você pode pagar o boleto até dia 31 de março, tá? Então, inscrições de 6 de fevereiro a 13 de fevereiro, R$ 147,50 legais. E aí, você pode, se você tá em dúvida, pagar o boleto mais pra frente. 31 de março, tá? Anota na agenda, ó, eu tô com 3 agendas aqui. Não. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, caiu tudo aqui, peraí. Tô com 3 agendas aqui, só porque eu fui falar das minhas agendas, olha, maldito. Tá bom, tá bom. E é isso, gente. Então, eu quero falar a última coisa, que foi o aprendizado que eu queria passar pra vocês nesse dia hoje tão especial, né? Que a gente precisa tomar uma decisão se a gente vai fazer a próxima prova da OAB, e eu acho que você devia, eu sempre acho que você tem que fazer, né? Eu não gosto que vocês encavalem prova, mas eu acho que você sempre tem que fazer porque vocês estão sempre aprendendo. Todo esse exercício que a gente faz com prova, com correção, te faz chegar mais rápido na OAB. Mas, quando você não faz esse exercício, o que vai fazer você chegar na OAB é você repetir prova. É isso. Porque as questões se repetem muito, muito, muito parecidas, né? Então, no fim de tudo, o aluno, o que ele mais precisa é desse personal trainer, que eu me chamo, né? Que é alguém que fale, e aí, mano, você tá fazendo, como é que tá? E fique pressionando, e fique cobrando, e fique colocando pra cima, porque o mundo inteiro coloca a gente pra baixo e é assim. E eu vou terminar essa nossa conversa de hoje com essa reflexão, que foi que cada dia que eu penso nisso, eu reflito mais e acho mais maravilhoso. E pra mim, fez valer a pena. Vocês sabem, gente, que... Eu não sei se vocês viram meus vídeos anteriores, mas desde que eu cheguei no Sul, pra eu ir pro Sul, ver minha família, antes do Natal, foi um caos, né? A estrada tava caindo, eu andei mais de 200 km na estrada de terra, assim... Caos. Só que eu tinha alguma coisa dentro de mim que falava assim, não, eu preciso ir, eu tenho que ir. E quando eu cheguei lá, tava caos também, né? Eu achei que meu pai ia estar ruim, porque ele não tava muito bem, mas no fim era o nosso gato de 16 anos que tava mal, e quase morreu e depois ressuscitou. Graças a Deus. E aí, depois que o nosso gato melhorou, minha mãe ficou doente. Bom, resumo da ópera. Eu perdi, ganhei as minhas férias, né? Perdi, não teve férias. Não teve férias, não teve comemoração, não teve aniversário, foi meu aniversário, não teve ano novo, não teve churrasco, nada, não teve nada. Mas eu tava junto com ela. E aí, vocês sabem que eu sou um tanto atrapalhada. E eu nunca tinha dado banho em ninguém, né? E aí, quando eu ia dar banho nela no começo, caía as coisas no chão, sabe assim? Caía o pijama e tal.
Tô dando um exemplo, né? Mas de outras coisas que eu não tô acostumada, né? Eu, graças a Deus, não tenho pessoas doentes na minha família, sou abençoada por isso. Então eu nunca vou em hospital, eu não tô acostumada com aquilo ali, não tava acostumada zero. E eu fazia uns erros desse. E a doutora Ednardes, ela é muito, muito, muito perfeccionista. Então ela ficava brava, ela falava, você deixou cair, agora caiu, alguém pisou, enfim. E aí eu falava assim, mãe, a gente faz o que dá. E aí, todo dia acontecia alguma coisa que eu falava, mãe, a gente faz o que dá. E eu quero dizer pra vocês, e não é passar a mão na cabeça de vocês, porque de repente eu tenho muitos de vocês que nem começaram a estudar ainda, sabe? Estão de boa na lagoa. A gente faz o que dá. Mas o que é o mais importante? Fazer. Então, no meu caso, eu fazia o que dava. Deixava cair a toalha, aí no outro dia pegava a meia errada, aí no outro dia deixava cair um copo de remédio, enfim, um monte de coisa que eu não estava acostumada. Me enrolava nos fios, mas eu estava fazendo o que dava e deu certo, porque a mamãe ficou boa, saiu ótima, maravilhosa e deu tudo certo, tudo certo. Tá lá, feliz. Todo dia eu falo com ela no WhatsApp Web, tiro uma foto que ela tá sorrindo. Meu, deu tudo certo. Então, pega essa história que eu te contei e leva pra sua vida, porque eu levo pra minha vida, porque nós não somos perfeitos, mesmo a gente querendo ser. Essa perfeição faz a gente sofrer, porque às vezes a gente deixa de dar oportunidade pras pessoas, porque a pessoa não faz do jeito que você quer. Você deixa de delegar coisas porque você acha que só você faz bem e ninguém mais faz. Você vai minando como se você fosse Jesus Cristo, sabe assim? E você não é, nem eu, nem você, nem ninguém. E para você ter esse teu momento de estudo, de dedicação ao teu foco, você precisa começar a deixar as pessoas andarem com as próprias pernas delas, te ajudando. Vai ser como se você fizesse? Não, não vai, porque só faz as coisas do jeito que você quer você mesmo. Mas elas vão fazer o que dá e vão te ajudar. E você no seu estudo tem que pensar assim, eu vou fazer o que dá. Só tenho 50 minutos para estudar por dia, que é o mínimo, né? Vamos fazer o que dá. Eu tenho que estudar no meu intervalo do meio-dia, que eu tenho vários alunos assim. Vamos fazer o que dá. Mas o importante é a gente avançar. E parar de querer ser perfeito. Nós não vamos saber a prova inteira. Nós nunca fazemos uma prova sabendo a prova inteira. Nós, professores, vou confessar, nem quando a gente dá aula, a gente sabe a aula inteira. Sempre vem uma pergunta diferente, um insight diferente, um raciocínio diferente. Cada aula é uma aula. É assim. A não ser quando a gente faz gravação, que a gente fica meio papagaio. Mas, de resto, é sempre diferente. E isso é a vida. Que a vida tem imprevistos e tem coisas que a gente tem mais segurança. Mas perceba o quanto teu perfeccionismo de falar, não, me falaram que eu tenho que estudar 3 meses, senão não passo. Como isso te detona, né? Ou, não, me falaram que eu tenho que fazer 15 provas por dia, senão não passo. Como isso te detona? Vou te contar uma coisa, mas não é pra você levar ao pé da letra, tá? Porque tem coisa que é sorte, sorte é quase um milagre, né? Você sabe que vai ter amigo teu que não vai fazer nada e vai num dia D lá, vai ver uma revisão e vai passar. Entendeu? Porque quando é pra nossa estrela brilhar, a gente não tem choro nem vela. Isso em concurso público e OAB, qualquer coisa. Temos que contar com a sorte? Não, mas a gente sabe que ela existe. Mas a gente pode dar uma ajuda pro destino. Que é falar assim, cara, eu vou estudar o máximo que eu puder, o que der. E vou olhar pra frente e vou seguir destemido. Beleza, gente? Então falamos de várias coisas. Falamos de primeira fase, falamos que faltam 4 semanas para a primeira fase. Dá para fazer muita coisa. Quem tiver interessado no meu treinamento, já hoje, today, não é amanhã, é hoje, agora, assim que a gente terminar essa live, vai fazer suas 3 provas, vai dividir as matérias, vai fazer a contagem para saber como que tá aí a tua pontuação. E saibam que saiu o edital para repescagem da segunda fase, anota aí na agenda, 6 de fevereiro começa o prazo, você pode pagar depois. Todos os meus cursos estão com link na bio, tá? Tanto de segunda fase quanto de primeira fase. E vamos em frente. Amanhã já tem áudio novo, mandando pro grupo e vambora, tá? Então, o que a gente refletiu aqui? O quantos problemas a gente não pega pra gente que não são nossos,
Como que a gente é metido e se mete em problema dos outros que a gente não tem nada a ver e nem poder de resolver? Quantos problemas a gente não tem imaginários e o quanto a gente se larga por causa desses problemas e começa a fazer um buraco, né? A cavar a própria cova, achando que se a gente salvar o mundo, a gente vai estar se salvando. E muitas vezes não. Você vai estar salvando o mundo, sabe como? Passando no exame de ordem, sendo um bom advogado, né? Seguindo sua carreira, ajudando as pessoas, assim sim. Agora, se colocando no lugar nesse lugar, né, de sofredor, de sofredora, não, vai sofrer mais, porque talvez a lição da vida seja essa. Quando é que você vai se amar? Quando é que você vai se dar um tempo pra você? E por fim, nossa última reflexão foi, vamos fazer o que dá, né? Chega de perfeccionismo, vamos fazer o que dá. E dá pra fazer muita coisa agora. Então, pra você que fez cursinho ou não fez, não estudou até agora, ainda dá pra dar uma recuperada muito feroz, tá? Muito feroz, se você seguir direitinho. Então, só para explicar para vocês, a gente tem treinamento de primeira fase, o domínio do Vademecum tá lá disponível para quem quiser, vai passar por um upgrade agora, e eu vou mandar pro pessoal, tá? Os links. Temos também, se você de repente, eu não quero fechar o treinamento inteiro, eu quero fechar uma consulta individual, um dia. A gente marca, tem uma agenda, você coloca lá, faz seu pagamento, coloca na agenda, eu vou entrar em contato com você e a gente conversa, 1 hora de conversa para saber como que é a tua rotina, a tua vida e a gente organizar. E ó, eu tive muitas pessoas que estavam muquirana, tava todo mundo apertado, né, gente? No fim do ano e fizeram uma sessão individual comigo e, cara, passaram na segunda fase do exame de ordem, tá? A gente simplesmente organizou a vida, organizou as peças, pegou o principal e estavam já em cursinho, desesperados, desenganados e passaram, tá? Então é isso, pessoal. Eu vou me despedir por aqui, deixar um grande beijo pra vocês. Vamos fazer a nossa contagem regressiva. Hoje é o nosso dia 1, né? Nosso dia 1. E vamos em frente, que atrás vem gente. E aí eu vou te perguntar. Você tá se olhando no espelho? No nosso espelho aqui, você tá fazendo prova? Tá se encarando todas as semanas? Ou tá fazendo tudo picadinho pra te enganar? Ou tá estudando a matéria e fazendo o mesmo exercício daquela matéria? Você acha mesmo? Tá errado. Tá errado, tá? Não é assim que se faz prova, tá? Não é assim que a gente ganha musculatura de prova. Então lembra, quando alguém vai treinar, vou terminar por aqui. Quando alguém vai pra Olimpíada correr, né? Num chão, vamos supor, num asfalto, a pessoa vai treinar só no asfalto? Não, a pessoa vai treinar na terra, vai treinar em terrenos muito mais difíceis. Você precisa ganhar musculatura. O que derruba candidato de primeira fase? E de segunda fase é a mesma coisa. Primeiro, musculatura, não aguenta ficar 5 horas fazendo prova. Segundo, velocidade, demora demais para fazer a prova, não tem estratégia de prova, não conhece a prova, não sabe onde as coisas ficam. E por último, falta de treino. E vou fazer lá mais uma, Vademecum. Se você está estudando, independente do material que você esteja usando, seja papel, livro, aula, seja o que for, e você não está usando o Vademecum, tem um problema aí. Uma média de 80 a 90% das questões da OAB são letras de lei, né? Então, são algumas coisas que vocês podem observar. Mas eu vou deixar vocês falando, mandando mensagem pra gente fazer nossos próximos encontros, tá? Então, eu vou deixar um até amanhã. Vou colocar o cupom de desconto. Eu coloquei 2 dias pra esse cupom, tá? Só, porque eu não quero gente entrando em cima da hora. Então você escolhe, ou a gente faz o nosso acompanhamento de estudos, ou então a gente faz uma consulta, né, uma sessão individual, pra gente poder ver como é que você tá, pra onde é que você vai e te levantar, tá? Nós somos como uma plantinha, né? A gente precisa ser regado. E às vezes, de repente, você tá murchinho, porque você tá precisando ser regado. E eu vou ser o regador, tá? Se você quiser. Posso ser seu regador. E vamos colocar água nessa planta para você fazer seu estudo render, crescer forte e com confiança, tá? E destemido, porque
o que mais detona a gente no exame de ordem é, ó, mente. Tudo bem, gente? Então, um beijão pra vocês e até a próxima. Eu espero vocês no treinamento, link na bio. Um beijo, tchau, tchau.